Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre perspectivas, nós iremos falar agora sobre as projeções cônicas, mais especificamente aí sobre as perspectivas cônicas. Então, assim, nós temos como definição de perspectivas cônicas sendo aí o resultado das projeções cônicas, como nós vimos anteriormente, de um objeto sobre um plano, levando-se em consideração a distância e a altura do olho do observador. E além disso, nós vamos aí considerar com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, tá? Então nós vamos ter perspectiva cônica com um ponto de fuga, seria aí apenas um lado, mostrando apenas um lado, né, de visualização, de representação aí, ou com 2 pontos de fuga, ou ainda com 3 pontos de fuga. Então, a perspectiva cônica é mais utilizada em objetos de grandes dimensões, como projetos aí arquitetônicos também de interiores. Então, nós temos que, na perspectiva cônica, as arestas de um objeto vão convergir para determinados pontos, que a gente chama aí de pontos de fuga. Então, ela consegue representar de forma mais realista a forma final do objeto. Todas as medidas do desenho vão se apresentar aí de forma deformadas, né, com alterações nas suas medidas. Então, nada vai estar em verdadeira grandeza e geralmente é utilizada aí em representações de perspectivas realistas, né, de paisagens e situações reais do nosso cotidiano. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos de perspectivas cônicas, né, onde a gente pode observar aí claramente os pontos de fuga e também só uma ilustração mostrando que além da perspectiva cônica, se a gente utilizar determinadas cores, né, ou então da forma como a gente relaciona aí essas cores em um ambiente interno, por exemplo, nós vamos ter várias características que a gente pode atribuir a esse ambiente apenas por meio da visualização da perspectiva cônica e também com auxílio aí de cores. Então, com relação ainda às definições, né? Primeiro, nós vamos ter uma linha do horizonte, que é representada aí no nível dos olhos do observador. Vamos ter as linhas de fuga, que são linhas imaginárias, que descrevem aí o efeito justamente da perspectiva convergindo para esse ponto de fuga. E nós vamos ter o ponto de fuga de fato, que é o ponto localizado na linha do horizonte para onde estão convergindo aí todas as linhas de fuga, né? Quando a gente vê na forma de perspectiva. Então, a posição do objeto em relação à linha do horizonte é o que irá definir as faces do objeto que poderão ser observadas. Sendo assim, falando agora especificamente de cada um dos tipos de projeções, né, de perspectivas cônicas. Começando por perspectiva cônica com um ponto de fuga. Então, geralmente são utilizadas para representações simplificadas aí de ambientes internos. Se a gente quer desenhar como que a gente iria construir uma perspectiva cônica com um ponto de fuga, então o primeiro passo seria desenhar uma das faces desse sólido, né, desse objeto geométrico, paralela à linha do horizonte aí, que seria ao observador. Feito isso, nós vamos determinar na linha do horizonte o ponto de fuga, né, onde a gente quer que as linhas de fuga convergem, para onde elas vão convergir, certo? Em seguida, nós iremos ligar os vértices das faces desse objeto, né, que a gente já determinou, até o ponto de fuga. Depois, vamos desenhar linhas paralelas à face inicial que a gente fez para determinar a profundidade do objeto a ser estudado e, novamente, vamos ligar agora os vértices, ligando aqui, fechando esse objeto, ligando uma face, digamos, à outra. Depois, bastaria apenas apagar as linhas auxiliares e nós teríamos lá a perspectiva cônica com um ponto de fuga.
Falando agora da perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Então, ela é geralmente utilizada em representações mais elaboradas de ambientes tanto internos como externos. Se a gente quisesse desenhar, como que a gente iria construir essa perspectiva cônica com 2 pontos de fuga? Primeiro, iríamos desenhar a linha do horizonte, né? E determinar nessa linha 2 pontos de fuga. Em seguida, iríamos desenhar uma linha vertical, indicando aí a altura do objeto de estudo. Seria uma das arestas do meu objeto de estudo. Depois que eu faço isso, eu vou ligar as extremidades dessa linha vertical com os 2 pontos de fuga que eu já tinha determinado. Vou desenhar linhas paralelas à minha linha inicial, definindo a largura e o comprimento do meu objeto em estudo. E posteriormente eu vou ligar os vértices, fechando aí a forma do meu objeto. Em seguida, eu vou apagar essas linhas auxiliares iniciais que eu fiz e vou construir novas linhas auxiliares, ligando agora os demais vértices aqui do objeto, né, até os pontos de fuga, de forma a demonstrar agora as arestas não visíveis do meu objeto. Então, eu iria transpassar, digamos assim, essas linhas de fuga para determinar agora as linhas tracejadas, indicando as arestas não visíveis. E, por fim, apagava novamente as linhas auxiliares que foram utilizadas para a construção da perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. E a projeção cônica, né, que vai destinar aí a perspectiva cônica com 3 pontos de fuga, nós temos que ela é uma perspectiva mais elaborada, né, com mais detalhe, uma riqueza maior de detalhes, e que ela vai ter aí, né, vai nos dar a ilusão que nós temos aí 3 pontos de fuga onde as arestas irão convergir. Então, para desenhar, primeiro eu iria desenhar a linha do horizonte do mesmo jeito e determinar agora 3 pontos de fuga, 2 na linha do horizonte e 1 fora dessa linha. Iria começar a desenhar linhas auxiliares, né, convergindo para esses pontos a partir aí, né, do tamanho que eu tenho do meu objeto, de largura, profundidade, comprimento do mesmo jeito. Começo a representar, a ligar os vértices, definindo o formato do meu objeto, a posição das faces, né, aí, e posteriormente eu iria apagar essas linhas auxiliares, deixando o meu objeto agora como perspectiva cônica com 3 pontos de fuga. Então, aqui finalizamos o estudo sobre perspectiva cônica. Qualquer sugestão, qualquer dúvida podem ser expostas nos comentários e até as próximas videoaulas, onde iremos continuar nosso estudo de perspectivas.